Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde ou boa noite. Iniciaremos hoje a terceira aula de mecanização florestal. Sou o professor Takeshi e iniciaremos a aula. Nesta aula, nós iremos ver a parte de mecanização, sistema de colheita e o corte de um plantio florestal. Os tratores florestais, eles têm características e recursos próprios que deixam muito à frente dos tratores agrícolas e também dos veículos automotores que nós conhecemos. Porque ele faz todo o sistema de forma automatizada e com as mesmas tecnologias que existem no mercado automobilístico. Além da tecnologia que existe no meio automobilístico, eles fazem o corte, processamento, extração da madeira que vai ser feito a transporte florestal. Existe no mercado muitos equipamentos que têm muitos propósitos, concentrando todas as funções em um só chassi e necessitando de apenas um operador, ou seja, está melhorando a forma de trabalhar no campo. Então a produtividade é determinada em função de volume de madeira processada na unidade de tempo, ou seja, o rendimento. Como visto na aula passada, a mecanização florestal, nós temos os processos que são as derrubadoras, as colhedoras processadoras e também as processadoras. Então, em tipos florestais ou modais de colheita, eles estão intimamente ligados, ou seja, dependendo do modal, você vai utilizar certo tipo de máquina. No caso, a derrubadora, ou que são feller ou feller buncher, ele é utilizado para as toras longas, ou seja, o plantio florestal interfere no tipo de equipamento que iremos utilizar. Foi visto nas aulas passadas que nós temos sistemas de toras longas e toras curtas, ou seja, vocês têm um tipo de destinação da madeira para uma empresa que vai fazer carvão, por exemplo, na nossa região, e vocês vão ter outra empresa que vai utilizar essa madeira para celulose. Então, vocês têm formas diferentes de colher, fazer a extração, carregar e transportar. Então, na aula passada, no sistema de toras longas, nós tínhamos os fellers buncher, skidder, traçadoras e carregadoras. No caso do sistema de toras curtas, nós eliminamos a parte de processamento que vai ser feito pelas harvesters, ou seja, ele vai fazer o corte e processamento, vai ter outro processo que é a extração e depois vai ser o carregamento e a movimentação. Na atividade florestal, as máquinas normalmente utilizam-se da adaptação dos tratores de uso civil, agrícolas, para utilização na parte florestal. Então, vocês sempre encontrarão um equipamento base, ou seja, você vai encontrar uma retroescavadeira somente a parte de motor, o rodado e o braço, e nela vai ser adaptada a ferramenta que você vai utilizar no seu sistema de mecanização. Os rodados podem ser pneus, esteiras, aqui nós temos outras esteiras e pneus, ok? Ou vocês podem ter semi-esteira. Nesse caso, nós temos a máquina base fazendo várias atividades, que vocês têm um cabeçote feller buncher, você tem o slingshot ou as processadoras, você vai também a grua, você tem o cabeçote harvester e também você tem
a outro que é esse aqui, o slingshot e o slasher. Quanto ao tipo de órgão de corte, vocês vão ter a tesoura, que vai fazer o cisalhamento, o sabre, que é a sabre corrente da motosserra que vocês conhecem, e o disco dentado, que vai fazer o corte desta árvore. Dando prosseguimento, quando vocês tinham o sistema de toras curtas, vocês têm a Harvester, que é o conhecido como colhedor automotriz e tem finalidade de cortar e processar a árvore dentro da floresta. Ou seja, ele vai pegar a árvore, vai fazer o abate dele, a derrubada, o descascamento e o traçamento e o empilhamento. Logo em seguida irá vir o forwarder, que vai fazer a extração. Aí você vai ter o prosseguimento para o carregamento e o transporte. O sistema de rodado normalmente é pneus ou esteiras. Quando é utilizado pneus, vocês vão verificar que existem as semi-esteiras, ou seja, você vai encapar o pneu com as esteiras. Rodado de esteira, ele é mais utilizado por fazer menor pressão ao solo, contribuindo para menor compactação. Normalmente ele é feito de uma adaptação da retroescavadeira, ou seja, tem uma cabine totalmente fechada, com ar-condicionado e proteção contra queda e capotamento, queda de galhos e árvores. A estrutura da cabine, ele tem movimento de 180 graus de giro e uma boa visão, fazendo com que o operador trabalhe de forma ergonômica. O cabeçote de múltiplas funções é acoplado ao braço, que é hidráulico, onde tem a lança telescópica, que ele é oriundo da retroescavadeira. E o cabeçote de Harvester, em associação com a estrutura da retroescavadeira, é comumente chamado de trator Harvester. E esse cabeçote, ele é um equipamento que é constituído de braços acumuladores e tem finalidade de segurar e levantar a árvore após o corte, e também auxilia no descascamento e no desgalhamento. Em alguns modelos é feito por serra, sabre ou disco. Então vai depender de qual equipamento que será mais eficiente para sua aplicação. A árvore sofre o descascamento e o desgalhamento. Após esse descascamento e desgalhamento, faz-se a toragem e o empilhamento de acordo com a finalidade, que é o tamanho da madeira. A movimentação e o acionamento de dispositivo que compõe o cabeçote são feitos pelo operador, que utiliza um joystick parecendo de um videogame, então ele é bastante ergonômico. Também tem informação que registra o volume de madeira que está sendo processada em um turno de trabalho, tendo a eficiência do operador. Utilizado também em povoamentos de alta produtividade e com terrenos menos acidentados. Nós temos aqui a foto de um trator Harvester, ou seja, ele tem um cabeçote que é chamado de Harvester. Então você vai ter um trator que vai ter um implemento chamado de Harvester. Ele vai cortar, que é o abater, vai derrubar, vai descascar e desgalhar, e depois vai fazer a toragem, que é corte no tamanho desejado e o empilhamento dentro do talhão. Temos outros modelos de Harvester, onde o tamanho da altura e o diâmetro da árvore vai depender de qual equipamento que você irá utilizar. Nós temos o detalhe do cabeçote Harvester, onde nós temos as facas superiores e inferiores, que são utilizados para segurar
descascar e desgalhar a árvore. Vocês vão ter os rolos que vão fazer o que? A movimentação tanto para a direita ou para baixo da árvore. Você tem um chassi que vai acoplar todos esses implementos, o rotator que vai fazer a comunicação hidráulica do implemento ao trator, e você vai ter o sabre com corrente, ou você vai ter tesouras para cisalhamento ou disco para fazer o corte. Vamos chegar no feller, que ele é utilizado para o sistema de corte para toras longas. Então existem denominações em razão da sequência da atividade executada, que é o feller e o feller bunch. Quando é somente o feller, ele é o derrubador, quando realiza somente o corte e o tombamento de árvores, não correndo acúmulo no seu cabeçote. O sistema de rodados pode ser os pneus ou esteiras. Ele também apresenta a cabine com condicionador de ar e segurança contra capotamento, queda de galhos e árvore. O processamento posterior é feito pelo outro trator adaptado, o slingshot, slash e assim por diante. E ele é semelhante a harvest para fazer o traçamento. Realize um corte de uma linha de ar por vez, deslocamento contínuo até uma certa distância em razão do módulo de colheita que é adotado. Então você tem um feller bunch, que ele é totalmente semelhante ao feller, só que o cabeçote ele é chamado de derrubador acumulador, ou seja, ele corta as árvores e vai acumulando no cabeçote, formando feixes ou toras de árvore. Então o cabeçote é uma peça de construção rígida, onde estão localizados órgão de corte composto com disco, tesoura, ou uma serra, ou um sabre, e você vai ter um braço acumulador que é a mais do que somente o feller, e são todos com sistema de acionamento hidráulico. E após o corte é acionado um acumulador, firmando uma árvore no cabeçote até chegar à capacidade de carga. Ou seja, nós temos aqui um feller que ele só tem um só braço que vai somente segurar e cortar a árvore. No caso do feller bunch, ele tem braços auxiliares que vai fazer o que? Ele vai segurar a primeira árvore, vai cortar, vai abater. Esse segundo braço ele vai acumular, e o primeiro braço irá abrir para você conseguir abraçar a próxima árvore, cortar e acumular, de acordo com este desenho, onde o segundo braço e o primeiro braço ele vai fazer o que? Ele vai, enquanto um abre, o outro vai fechar alternadamente. Então você vai ter um cabeçote de feller bunch. Você tem os braços principais, ok? Aí você tem um braço acumulador que ele vai segurar a árvore para o próximo corte, e você vai ter o disco, ok? Que ele é hidráulico, o mecanismo de ação dele, e o chassi. Então, gente, nessa aula 3 foi visto o sistema de colheita, o sistema de corte por harvester, feller, feller bunch, e na próxima hora iremos ver a parte de extração, carregamento e o transporte. Então recomendo fazer as atividades avaliativas e o quiz, e até a próxima aula.